Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 12 de fevereiro, sexta-feira da quinta semana do Tempo Comum. O evangelho que nos é proposto é o evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos do 31 ao 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. A atitude de Jesus hoje poderia ser vista, em tempos de pandemia, como uma atitude extremamente anti-higiênica. Ele cuspiu e pegou a saliva e colocou dentro da boca do homem. Veja bem, na época era uma prática, era um ritual. Porque se acreditava que do hálito da saliva saía a força libertadora do ser humano. O Ruá, o Espírito. Portanto, esta prática era uma prática que era utilizada, principalmente pelos profetas. Então, esta atitude de Jesus condiz com a atitude da época, da mentalidade da época. Não é algo aleatório. Não. Se acreditava que na saliva ficava o poder de Deus. Saía do ser humano. O ser humano seria um canal, então saía através da saliva do ser humano. O espírito, o ruá, o poder que curava. Segundo aspecto, podemos destacar do texto de hoje, queridos irmãos e irmãs. Levam este homem a Jesus. Novamente, e é interessante que nós observamos a semana inteira aspectos de cura, Jesus sempre leva alguém a ele para que fosse curado. Vocês observaram? Todos os textos da semana, eles culminavam com isso. Alguém ia lá para Jesus curar. Abre-te, Efatá. Aquele homem estava preso na sua dignidade. E não podia falar direito, porque ninguém conseguia entender o que aquele homem falava. Então ele estava preso. Ele não tinha como se comunicar. Agora, o mais interessante do texto é a frase final, o versículo 37. Ele tem feito bem todas as coisas. Essa frase é fantástica. Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Esse texto remete ao texto de Isaías, da chegada do Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu com a sua unção, para libertar os cativos, para proclamar a boa nova aos pobres, para curar os surdos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Ou seja, curar os enfermos, os surdos, os paralíticos, os mudos. Ele fez bem todas as coisas. Aqui observamos que começa a se identificar quem é de fato, o Messias. Outro aspecto que podemos destacar. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos. Os 8 primeiros, Jesus não quer que seja revelado quem ele é. Por isso que após curar o homem, ele falou o quê? Recomendou com insistência. Não faz aquela falsa humildade. Não fala nada para ninguém não. Mas se você quiser falar, fala. Não. Com insistência. Não contem nada a ninguém.
Mas, como bom ser humano que não tem a língua, não tem como guardar a língua dentro da boca, saíam e ficavam falando. E aí é óbvio que ganha uma dimensão muito grande. Ainda mais uma sociedade onde tem tanta pessoa doente. Por isso que Jesus não conseguia andar. Todo mundo ia atrás dele porque ele necessitava de cura. Mas por que isso? Porque Jesus não queria ser confundido com o Messias político que era esperado em Israel. Por isso que nos 8 primeiros capítulos, do 1 ao 8, Jesus não se deixa revelar. Ou melhor, não é que ele não se deixa, né? Óbvio que ele era revelado, mas ele não queria que fosse revelado quem ele era. Já do capítulo 9 em diante, do 9 ao 16, que são os 8 capítulos finais, ele já se revela. Ele já não se incomoda mais. Por quê? Porque ele queria primeiro se revelar como o servo sofredor. Através das curas, através da pregação, através dos ensinamentos, através das suas ações. Ele queria se revelar como o Messias de Isaías e não o Messias político esperado. O texto de hoje nos chama a uma reflexão extremamente importante. Muitas vezes a nossa língua fica presa dentro da boca, com relação à questão de louvar a Deus, que ela possa destravar, que possamos também ter o nosso efatá, o nosso abre-te, e que coloquemos a nossa boca, a nossa língua, nas mãos de Deus e a serviço de Deus para evangelizar o nosso irmão e nunca para falar mal dos nossos irmãos, para praticar o mal. Lembremos do texto dessa semana. É aquilo que sai do coração do homem que torna o homem impuro, a começar pela língua. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.